cansamos, nós nos desanimamos e nós desistimos dos nossos objetivos, porque nunca vamos alcançar à medida que corremos atrás. Para isso existe um princípio. A Bíblia nos fala que as bênçãos virão e te alcançarão. Muitas vezes, querido, nós temos corrido atrás de bênçãos de milagres, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e nada acontece, porque nós temos buscado da nossa forma, nós temos buscado em nossas próprias fontes. Mas nós precisamos entender, querido, que o que a Bíblia nos diz é o seguinte: quando você cumprir os princípios, quando você viver os princípios, eu cumpro as promessas. Porque as promessas do Senhor são exatamente o quê? Todas as bênçãos virão e te alcançarão. Quais são os princípios? Ouça a minha voz, obedeça tudo aquilo que hoje eu te ordeno. Quando eu falo de bênçãos, eu falo dos céus, eu falo de Deus, eu falo daquilo que o dinheiro não pode comprar. Nessa noite, querido, eu não estou falando de bens, eu não estou falando de posses, eu estou falando daquilo que o dinheiro nunca conseguirá comprar. É aquilo que de bom grado é dado a Deus a nós. Caso contrário, todo rico seria abençoado, todo pobre seria mal abençoado. Mas o dinheiro não consegue comprar o que Deus tem para nós. Tem muita gente rica que tem inveja da tua felicidade, porque tem dinheiro, mas não é feliz. O dinheiro que tem não compra felicidade. Tem muita gente, queridos, que tem inveja da paz que você tem dentro do seu lar, porque por mais que simples sejam os nossos lares, é um pedacinho dos céus. E tem muita gente que tem dinheiro, mas o seu lar é um campo de guerra. Tem dinheiro, mas o dinheiro que tem não consegue comprar a paz. Tem muita gente com inveja da tua saúde, porque verdadeiramente Deus tem cuidado de cada um de nós. Tem muito rico no leito de enfermidade, desenganado pela medicina. O dinheiro que tem não consegue comprar a saúde. Eu nunca vi ninguém, queridos, conseguir comprar 1 quilo de paz, 1 quilo de felicidade, 1 quilo de saúde. Eu estou falando daquilo que vem dos céus para as nossas vidas, que o dinheiro jamais conseguirá comprar. Bênçãos são presentes de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender, queridos, que elas não estão disponíveis em nenhum outro lugar a não ser nele. Se você quer ter, se você quer viver uma vida abençoada em Deus, não tem outro caminho, você tem que acessá-lo. Aleluia! Você tem que estar inserido nele. Você tem que estar ligado a ele. Eu quero dizer, irmãos, que Deus tem para as nossas vidas não vai lhe custar nenhum centavo, mas vai lhe custar o compromisso. Não se compra com dinheiro, mas com compromisso você adquire. Porque muitas vezes, até nós estamos dentro das igrejas, nós queremos todas as bênçãos, porque a Bíblia sempre garante, mas compromisso com o dono delas, muito pouco ou quase nada. Nós precisamos entender, queridos, que aquilo que nós almejamos em Deus, o resultado final não está em Deus, mas está em nós. Entenda bem, aquilo que nós almejamos, o resultado final não está em Deus, mas está em nós. Talvez você me pergunte, irmão, então as coisas se inverteram? Nós viramos autossuficientes? Nós agora nos tornamos o Todo-Poderoso? Eu quero dizer, não.
As coisas continuam exatamente como sempre foram. Nós continuamos sendo pó e cinza, dependendo de suas misericórdias e do seu amor todos os dias. Ele continua sendo aquele que detém de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. Mas é preciso nós entendermos que à medida que nós plantamos em Deus, é que nós vamos colher o resultado. Se você não planta nada em Deus, você nunca vai colher. Se você planta pouco, você vai colher. É por isso que nós precisamos entender que o resultado daquilo que nós queremos não está em Deus, porque Deus ele tem todas as coisas e nós precisamos estar nele. E nele não existe impossível. Se preciso for, ele vai abrir o mar, ele vai abrir o novo caminho, ele vai trazer existência àquilo que não existe para te abençoar. Mas o resultado daquilo que nós buscamos não vai estar nele, vai estar em nossas ações. Nós precisamos construir, edificar em Deus uma vida cristã. Só para você entender mais ou menos onde é que eu quero chegar, vou dar um exemplo. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, ou seja, a partir daí, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Muitas vezes a gente vive uma vida de deserto, terra seca, uma vida infeliz, sem alegria, cheia de mágoas. Tudo que é sentimento ruim persiste em nossas vidas. Nós queremos a transformação, e somente nós podemos alcançar, podemos, à medida que nós construirmos em Deus um resultado diferente. Imagina, queridos, uma terra seca e Deus agora transformando num manancial de vida. Imagina, queridos, nós aprisionados por uma enfermidade e Deus vem e traz a cura. São coisas maravilhosas. São bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas precisamos entender verdadeiramente que nós precisamos construir esse resultado diante de Deus. Se você observar outros versículos da Bíblia, você vai ver lá, por exemplo, dá e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dá e ser-vos dado. Aí você vai para um outro versículo, você tem lá Jesus falando assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Aí você vai em outra passagem, está escrito lá: achegai-vos a mim, e aí eu me achegarei a vós. O que é que Deus está dizendo aos nossos corações? Se você parar para observar, Deus ele se coloca sempre na segunda pessoa como uma resposta à tua ação. Quer me encontrar? Não é do seu jeito, tem que ser do coração. Da boca para fora você nunca vai me encontrar. Quer se chegar a mim, quer ter experiência verdadeira, saia do teu comodismo, da zona de conforto, e venha, se lance a mim, e eu me lançarei a vocês. Nós precisamos construir os resultados daquilo que nós almejamos em Deus. Essa conversinha, queridos, o Senhor falou que agora é descansar nele. Sombra, rede e água de boca. Isso é coisa de crente preguiçoso, de crente que não tem um objetivo, de crente que não almeja viver na glória. Porque a Bíblia nos fala totalmente ao contrário. É com luta, é com dificuldade. Você vai lançar os seus molhos chorando, mas você vai colher todos com alegria. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos construir os resultados daquilo que nós almejamos. E nessa noite o Senhor está nos convidando a sairmos da nossa zona de conforto, sairmos do comodismo, criarmos os resultados, vivermos os princípios
aí então teremos uma vida abençoada nele. Quando nós vivemos os princípios, não se preocupe, porque fiel é aquele que nos prometeu. Ele vai cumprir com as promessas. João 10:10, Jesus nos diz assim: mas eu vim para. Quando você ouve Jesus falar assim, mas eu vim para, nos traz, queridos, claramente a ideia de propósito. Jesus não caiu aqui de paraquedas, Jesus não veio a passeio, Jesus não chegou aqui porque errou o caminho. Jesus veio com um propósito, propósito de vida, propósito de cura, propósito de libertação, propósito de renovo, de transformação, de transformar vidas, de saquear o inferno de vidas, mas de povoar os céus. A Bíblia nos diz, queridos, que por onde Jesus passava, uma grande multidão lhe acompanhava. A Bíblia nos diz, queridos, que coisas extraordinárias Jesus fazia por onde ele passava. E coisas extraordinárias ele quer fazer em nosso meio. Entre tantos milagres que o Senhor realizou, eu gostaria de destacar um. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 5. É uma passagem bastante conhecida, um milagre bem conhecido, que tem como título o milagre da pesca, ou a pesca milagrosa. Texto bastante conhecido. Onde Jesus Cristo, onde a Bíblia nos relata que Jesus, em uma manhã, estava à beira do lago de Genezaré, ensinando a multidão. E naquela mesma manhã, chegaram Simão Pedro e mais alguns homens com os barquinhos, colocaram ali do lado e estavam lavando as redes para guardar. Aquela altura, queridos, tudo que Simão Pedro queria, depois de uma noite cansativa e frustrante, porque a Bíblia diz que nada pegaram, era de Simão terminar de lavar a rede, ir para casa, tomar um banho, um café quentinho e dormir um pouco para descansar. Então, quando Jesus termina de ensinar a multidão, Jesus vira para Simão e fala assim: olha, Simão, lança-te novamente em alto mar e lança as redes para pescar. Imagina aí, para quem já estava cansado, com vontade de ir para casa. E Simão, ele tenta argumentar. Fala: Senhor, nós lançamos as redes a noite toda. Nós lançamos uma vez, depois 5, 10, 15. Não pescamos nada. É como se ele estivesse tentando argumentar com o Senhor que era inútil voltar lá no mar. É como se ele estivesse falando: Senhor, os peixes que nós pegamos durante a noite não se pegam durante o dia, porque durante o dia eles se escondem, mas durante a noite eles saem para se alimentar e é onde nós pegamos. Só que em meio a essa tentativa de desculpa, é como se ele caísse em si. Então ele fala assim: mas sob a tua palavra eu irei. Muitas vezes que nós temos tentado, uma vez, 2 vezes, 5, 10, 15, 20 vezes, em algo que não temos conseguido. Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvirdes a minha voz, eu quero dizer que se hoje você der ouvido à voz do Senhor, Ele pode realizar o milagre na tua vida. Ele vai realizar o milagre no seio da tua família. Ele vai realizar o milagre na tua área profissional. Ele vai realizar o milagre naquela área onde só você sabe. Lá no seu íntimo, onde você já buscou e nada acontecer. Se você der ouvido à voz do Senhor. Pedro, mesmo cansado, ele decide não somente ouvir, mas ele decide obedecer. Muitas vezes nós estamos cansados de certas situações e a gente até ouve Deus falar com nós, não através de profetas, mas dentro da palavra. Deus até fala em nossos corações, mas às vezes nós estamos tão cansados que é melhor fingir que não estamos ouvindo a sua voz. Mas Pedro, além de ouvir a ordenança do Senhor,
ele vai. Porque naquele momento ele entendeu que quem os ordenava era simplesmente Jesus Cristo de Nazaré. Ele entendeu, queridos, que quando Jesus ordena, as coisas têm que mudar. Ele entendeu que quando Jesus fala, até o vento e o mar têm que se acalmar. Ele entendeu que mesmo ele sendo pescador e tendo tanto conhecimento sobre o mar e sobre os peixes, era Jesus quem tinha domínio. Ele entendeu, querido, que por mais que ele pescasse, ele tivesse experiência no mar, era Jesus quem tinha o poder. Porque o domínio e poder de todas as coisas que estão sobre ele. Deus quer que nós vivamos o melhor dessa terra, daquilo que tem lá do alto também. Mas precisamos ouvir a sua voz. Nós servimos ao Jesus, querido, que Ele muda as coisas conforme Ele quer. Ele tira de lugar conforme o seu querer, o seu eventual. Nós servimos a um Jesus que Ele prepara o ambiente para as bênçãos dos milagres chegar à tua vida. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Jesus sabia, queridos, que naquela noite os homens estavam em alto mar pescando. Então Jesus ordena aos peixes, sai todo mundo da frente das redes. Muitas vezes Jesus está trabalhando na tua vida e você não percebeu. Muitas vezes Jesus está mudando as situações, as circunstâncias, mas você ainda não entendeu. Então Jesus ele ordena aos peixes, sai todo mundo. Essa noite não vão pegar nada. Jesus sabia que eles estavam em alto mar. Jesus sabia que na manhã seguinte ele mesmo estaria ali na beira do mar ensinando a multidão. Agora você imagina, querido, Jesus ensinando a multidão e do lado de cá Pedro e os demais lavando as redes para guardar. Jesus ensinando e contemplando o coração de Pedro. Jesus ele nunca esquece de você. Jesus ele nunca lhe abandona. Porque a Bíblia diz que ele é aquele que esquadrinha o coração ao pensamento, até as divisões da alma. Estava Jesus pregando e contemplando o coração de Pedro. Pedro cansado, entristecido, talvez querido, preocupado, porque o peixe que era para alimentar a família não veio no barco. Porque o peixe que era para ser vendido, pagar as contas, os boletos, cartão, cheque, colégio de menino e tudo mais, não veio no barco. E de repente ele pergunta, mas isso era tudo hoje? Hoje eu precisava tanto desses peixes e não veio nenhum. Pedro não sabia, mas Jesus sabia que aquela manhã era a manhã de milagre. Você não sabe, mas Deus está trabalhando ao seu favor. Muitas vezes, querido, Deus ele muda as situações. Ele trabalha do jeito que Ele quer. Tudo aquilo que estava no lugar, às vezes Ele começa a tirar com um propósito. Não teria acontecido nada de extraordinário na vida daqueles homens se Ele chegasse pela manhã com os seus barcos cheios de peixe. Porque era a rotina deles. Sair de noite, chegar de manhã com os peixes. Saía de noite, chegava de manhã com os peixes. Vai ter dias que Deus ele vai mexer na nossa rotina. Vai ter dias, queridos, que as coisas vão sair do nosso controle. Tudo aquilo que estava em ordem começa a ficar ruim. E de repente o que está ruim começa a piorar. E aí a gente pensa assim, rapaz, vamos ser sucumbidos. Vamos ser atropelados. Vamos ser esmagados por uma avalanche de problema. Eu quero te dizer, não te preocupes. Deus continua no controle de todas as coisas. Simplesmente, querido, Deus ele muda as situações. Ele tira aqui, tira ali, Ele mexe naquilo. Tudo estava no lugar. Porque o natural nós já vivemos todos os dias. Mas Ele quer que nós vivamos o sobrenatural dele. O resultado da obediência de Pedro, queridos, foram
2 barcos lotados de peixe. A Bíblia diz que estavam tão cheios que quase iriam a pique. As redes se rasgavam. Esse é o resultado da obediência daqueles homens. E nós precisamos entender, queridos, que a obediência, ela precede a bênção. A obediência, ela abre caminho para que a bênção chegue até você. Deus continua no controle de todas as coisas. Nós temos uma facilidade muito grande de desistirmos dos nossos objetivos. Às vezes é a conversão de um pai, de uma mãe, a conversão de um esposo, da esposa, dos filhos que entram pelo caminho das drogas, da filha, de alguém que está na família, e a gente ora e não vê as coisas acontecer, e nessa hora de cansaço a gente desanima, e o único caminho que vem à nossa mente é desistir. Mas o Senhor nos fala nessa noite: não desista, ouça a minha voz, tente outra vez. Porque, queridos, às vezes está tão perto da nossa bênção, está tão perto daquilo que nós almejamos, e a gente simplesmente ouve a voz do adversário e deixa tudo para lá, e joga tudo para o alto. Ouça a voz do Senhor. Se você quer viver uma vida de bênção, nós precisamos construir essa vida diante de Deus. É muito bom servir a um Deus bondoso, a um Deus longânimo. Se eu perguntar aqui, queridos, quem já foi abençoado pelo Senhor? Com certeza que todo mundo vai levantar a mão. Um recebeu uma cura, outro recebeu um livramento, outro recebeu uma provisão de Deus, outro recebeu isso, a porta do emprego se abriu. Todos nós já fomos abençoados pelo Senhor. Mas eu quero te dizer que o melhor ainda está por vir. Eu quero te dizer, queridos, que o propósito de vida de Jesus não se limita simplesmente às bênçãos que Ele tem para derramar sobre nossas vidas. O propósito de Jesus, querido, é de vida eterna. A Bíblia diz que o que Ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e nem chegou ao coração humano aquilo que Ele tem preparado para nós. Essa noite é ceia. Nós estamos aqui para comemorar não a morte do Senhor, mas a sua vitória lá na cruz. Foi através dessa vitória lá na cruz que Ele nos deu livre acesso ao Pai. O profeta Isaías escreve, Isaías 53, que Ele foi ferido, foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz hoje foi levado sobre Ele. Ele foi pisado por causa de nós. E a Bíblia diz que nós andávamos desgarrados, atirando para tudo quanto é canto, indo para tudo quanto é tipo de caminho ruim. E Ele, com amor e misericórdia, nos acolheu. O propósito de Jesus, queridos, vai muito além do que a cura de um cego. O propósito de Jesus vai muito além do que a cura de um paralítico. O propósito de Jesus é de vida e vida eterna. Amém? Que essa palavra venha no seu coração, que nós entendamos verdadeiramente, se quisermos viver uma vida abençoada em Deus, precisamos entender verdadeiramente o que a sua palavra nos diz. Viva os princípios que Ele vai derramar sobre nós as suas promessas. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória, aleluia, Jesus. Então, viva ouça que o Espírito diz. Aqui, ó. O noivo vem, diga para o seu irmão, Jesus está voltando. Você ouviu a palavra de Deus? Você está fora do propósito? Hoje noite é tempo.
uma vez aos nossos corações. Agora eu quero convocar a igreja para participar do sacrifício que foi feito por você mesmo por mim na cruz. Está no símbolo do pão, do vinho. Nós vamos cear esta noite representando o corpo e o sangue de Jesus. Isso é para todos aqueles que estão habilitados e são servos do Senhor participar da ceia. Quero convidar os pastores, diáconos, presbíteros para somar também conosco, seria a ceia do Senhor. E você que está habilitado a tomar a ceia, eu queria que você ficasse de pé. Você que vai tomar a ceia, fique de pé.